Olá, quinto ano, tudo bem? Espero que sim. Nós vamos começar em ciências hoje, tá? No grupo 10, lá na página 94. Nós vamos falar nesse capítulo um pouquinho sobre as propriedades gerais da matéria. Então, vamos entender primeiro o que é matéria, tá? Bom, a ciência, a tecnologia vive buscando novos conhecimentos, não é? Então, a ciência busca novos conhecimentos e a tecnologia os utiliza, tá? Promovendo o quê? Fazendo materiais, fazendo roupas, fazendo eletrodomésticos cada vez mais modernos e cada vez se adaptando mais à nossa rotina, à nossa vida diária, certo? Mas o que é matéria? Olha o que está sublinhado ali para vocês. Matéria é tudo aquilo que existe na natureza e compõe os objetos ou substâncias dos seres vivos e daquilo que não é vivo, como, por exemplo, móveis, comidas, roupas, brinquedos, plantas, animais, micro-organismos, areia, pedra, água, nuvens, ar, gás, planetas, satélites, etc. Tudo é feito de matéria, tá? Então, matéria é tudo aquilo que existe na natureza, certo? Pode ser vivo, como pode ser um ser não vivo, ok? Então, matéria, olha na legenda embaixo das imagens, é tudo que existe e compõe os objetos e substâncias. Todos os objetos, todas as substâncias, nós seres vivos, seres, né, animais, são feitos de matéria, cada um de uma determinada matéria, ok? Então, resumindo, eu coloquei ali para vocês. Podemos chamar de matéria tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa, tá? Nós vamos entender melhor essa massa, tá? É o corpo das coisas, dos objetos, animais, plantas e pessoas. Então, a ciência estuda a matéria e identifica as características delas, tá? Nós vamos conhecer algumas delas agora, né, durante esse capítulo, estudando esse capítulo, e para facilitar, elas foram divididas em dois, propriedades gerais e propriedades específicas da matéria. A primeira que nós veremos será as propriedades gerais da matéria. Bom, todas as matérias que existem são formadas por pequenas partículas invisíveis ao olho nu, quer dizer que nós não conseguimos ver se não for através de microscópio, tá? São chamados de átomos. Já ouviram falar essa palavra? Existem muitos átomos diferentes, mas todos são formados por uma estrutura central e por outras que ficam em movimento ao redor dela. Sempre há um espaço entre essas estruturas. Ali tem a imagem que a apostila nos trouxe. Essas linhas, eu coloquei ali para vocês uma observação. Essas linhas em volta desses círculos são imaginárias e representam o movimento das estruturas menores ao redor daquela central, daquela maior, certo? Então, são linhas imaginárias que compõem os átomos, fazendo com que essas bolinhas, vamos dizer assim, esses círculos, né, que eles são chamados de estruturas menores, fiquem movimentando-se ao redor das estruturas maiores, como está ali na foto, tá? Mãe. Olha ali na parte inferior da página de vocês. Um único tipo ou mais de um tipo de átomo em diferentes organizações formam as diferentes substâncias que compõem a matéria, mas essa composição faz com que toda a matéria apresente características em comum. Veja alguns exemplos. Então, ali, ó, cada pontinho representa um átomo ligado a outro, formando diferentes tipos de substâncias que compõem os materiais. Então, ali naquela primeira imagem, vários pontinhos juntinhos formando um círculo, vai formar um material. A segunda imagem vai formar outro material. A terceira e a quarta, a mesma coisa. Cada um vão formar um determinado material, da maneira como eles estão se ligando, os átomos estão se ligando, tá? Nós vamos conhecer agora a classificação, então, das matérias. Nós temos a divisibilidade. É a propriedade de toda matéria que pode ser dividida várias vezes sem modificar sua composição, pois é formada por minúsculas partículas, os átomos. Então, a divisibilidade, a própria palavra já fala, é a propriedade, a capacidade que a matéria tem de se dividir em muitas vezes, tá? Ela não vai modificar, ela só vai o quê? Diminuir, tornando os átomos bem minúsculos, ok? Nós temos também aí na página 96 a compressibilidade. A própria palavra já fala, comprimir,
tá? Então, a compressibilidade é a propriedade que a matéria tem de reduzir os espaços entre os átomos e suas estruturas formadoras, quando submetida a uma pressão ou força, diminuindo o volume que ela ocupa no espaço sem necessariamente se dividir. Toda matéria é compressível, o que é mais visível no estado gasoso. No estado sólido ou líquido, a compressibilidade é quase imperceptível, mas existe. Então, olha a foto ali que nós temos para vocês, que a apostila trouxe. Então, compressibilidade. Na primeira imagem, ela está com uma força menor, não está comprimindo os átomos, concorda? Então, tem um espaço maior ali para os átomos. Já na segunda imagem, está tendo uma compressão maior, uma força maior. Então, o que está acontecendo? Maior redução de espaços ocupado. Então, os átomos estão se unindo, porque está havendo uma compressão. Aqui na compressibilidade, a matéria não se desfaz, ela apenas se comprime, tá? Depois ela pode voltar ao seu estado normal. Se a segunda imagem for solta, né, como uma alavanca, vamos supor, vai voltar ao normal, os átomos vão o quê? Voltar aos espaços normais, certo? Então, olha aqui que está escrito ali, as bolinhas vermelhas, rosas e azuis são os átomos ligados entre si, os quais formam uma substância que compõe a matéria. Quanto maior a força aplicada na matéria, maior será a sua compressão, isto é, a redução do espaço que ela ocupa. Então, quanto maior pressão eu fizer, menor vai ser o espaço dos átomos, eles vão ficar comprimidos dentro do ambiente, tá? Se eu soltar essa compressão, fizer menos compressão, maior o espaço para os átomos ali, ok? Toda matéria apresenta um volume, isto é, ocupa um lugar no espaço, por menor que seja, independente do tamanho da matéria, do corpo, né, do que for, ele apresenta um volume, tá? Independente do tamanho. Aí nós temos ali, ó, a impenetrabilidade, que não é impermeável, que não penetra, tá? Então, a impenetrabilidade determina que duas matérias não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, ou seja, seus volumes não podem ser compartilhados. Cada material tem seu volume e não há como um ocupar o espaço do outro. Então, aqui na impenetrabilidade quer dizer que um corpo não pode, uma matéria não pode ocupar o mesmo espaço da outra. É a mesma coisa de vocês. Eu consigo colocar um computador em cima do outro e usá-lo igual? Não. Por quê? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Eu tenho que pôr um computador, usá-lo, pôr o outro ao meu lado, se eu precisar. Eu não tenho como colocá-lo um em cima do outro, que vai dar um bug ali, né? Vai dar um pitizinho ali. Então, a impenetrabilidade é a propriedade que a matéria tem de dois corpos, duas matérias não ocuparem o mesmo lugar no espaço. Aqui nós temos um exemplo, né, da xícara de café, olha lá, do leite, né? Se eu colocar muito leite na xícara, pelo tamanho dela, o que vai acontecer? Ela vai derramar, certo? Porque o conteúdo dela vai transbordar. Se ela já está cheia, como que eu vou querer colocar mais leite? Não vai ter como. O líquido vai derramar, tá? E olha o que está escrito em verdinho ali abaixo daquela imagem de um átomo. Volume é o espaço que a matéria ocupa. Por menor que seja a matéria, o volume não será inexistente. É o que foi falado ali em cima. Mesmo que seja pititico, minúsculo, que nós não vemos a olho nu, existe, tá? O volume, então, ele existe de qualquer forma. Outra propriedade da matéria é a elasticidade. O próprio nome já fala. Elástico. É a propriedade que permite aos materiais aumentar o espaço entre os próprios átomos e estruturas, alterando o tamanho do espaço que ocupam. Por essa propriedade, esses materiais podem voltar à sua forma original após cessar a força que atuou sobre eles. Então, eu tenho como se fosse ali uma mola, tá? Na primeira imagem, ele está totalmente esticado. Na segunda imagem, já está havendo uma força, tá? Para diminuir o espaço ali entre os átomos. Olha lá. Na segunda imagem, houve um equilíbrio. Na terceira e na quarta, já foram todos comprimidos. Porém, se eu soltar, volta ao normal. É como um elástico mesmo, tá? Eu puxo o elástico,
faço a força e ele volta ao normal, certo? Olha o que está escrito ali abaixo da imagem. Existem forças que podem esticar ou comprimir, que é apertar, o material, representadas pelas setas. Por exemplo, quando você puxa ou empurra uma mola, e a elasticidade é a propriedade que faz com que esse material volte ao seu estado de equilíbrio quando as forças param de atuar. É a mesma coisa da mola. A mola também ela tem elasticidade. Faço o movimento com a mola, comprimo, só que depois ela volta ao normal, tá? Aqui no finalzinho da página está falando sobre a massa. A massa é a quantidade de matéria de um objeto ou corpo que se mede em quilogramas, que aí a sigla é kg, quilo, tá? Toda matéria tem massa, isto é, toda matéria existe em certa quantidade, mesmo que muito pequena. É comum que as pessoas se refiram a essa medida como peso, mas não é o correto, tá? Ah, qual é o peso da Rafaela? Não é peso, o correto seríamos falar qual é a massa da Rafaela, tá? A medida que uma balança dá de um corpo é sua massa, não é o peso. Nós, todo mundo, médico, todo mundo fala assim, porque ficou comum entre as pessoas, mas o correto é dizer que a pessoa tem de massa, quanto ela tem de massa e não quanto ela tem de peso, tá? Então, olha lá, essa pessoa tem massa corpórea de 90 quilos. Nós deveríamos falar assim e não essa pessoa pesa 90 quilos. Peso é outra coisa que vocês verão mais para frente. Outra propriedade é chamada de inércia, que é a que nós veremos agora. A propriedade que a matéria tem de se manter como está, parada ou em movimento, até que uma força modifique o seu estado, chama-se inércia. Por exemplo, uma bola parada tende a ficar parada, a não ser que seja aplicada nela alguma força que a coloque em movimento, como alguém chutando, tá? Caso isso não ocorra, ela continua parada. Então, a bola parada entra em movimento somente se alguma força agir sobre ela. Inércia, então, é quando há um corpo, uma matéria parada, tá? Ou em movimento. O estado em que ela estiver, ok? Da mesma forma, um corpo em movimento tende a manter-se em movimento até que uma força diminua seu movimento ou faça parar. Se um corpo estiver em movimento, ele vai continuar em movimento a não ser que algo faça-o parar, tá? Olha essas imagens que tem do exemplo. Quando a caixa está em movimento, as bolinhas movem-se com ela, embora aparentem estar paradas. Se a caixa parar bruscamente, olha na imagem segunda ali, na segunda imagem. As bolinhas tendem a se manter em movimento caindo da caixa. Então, ela está dentro da caixa. A caixa vai deslizando, ela vem junto. Porém, a hora que ela chega naquela madeira, o que vai acontecer? A caixa vai bater lá e as bolinhas vão começar a cair da caixa. Aí, então, foi exercida uma força fazendo com que elas se movimentassem, tá? Outra propriedade da matéria é a indestrutibilidade, que ela não pode ser destruída, tá? Ela é indestrutível. Nenhuma matéria pode ser criada ou destruída. Elas já existem, elas só podem ser transformadas, tá? Então, nenhuma matéria pode ser criada ou destruída, ela pode ser transformada. Essa propriedade chama-se indestrutibilidade. Quando uma fogueira queima a madeira, por exemplo, essa madeira é transformada em cinzas e fumaça. Não é que destruiu a madeira, acabou. Não. O fogo fez com que transformasse a madeira em cinzas e fumaça, tá? Olha outro exemplo da indestrutibilidade. O nascimento de uma flor é outro exemplo. As raízes das plantas retiram substâncias do solo, da água e do ar. Nós já vimos isso, né? Então, dentro da planta, os átomos dessas substâncias reorganizam-se, formando novas substâncias e matérias, como novos ramos, pétalas, folhas, etc. É o mesmo processo da reciclagem de resíduos. Entretanto, na flor, é a natureza quem recicla os materiais, tá? Então, não criou uma flor nova. Foram o quê? Os átomos, as substâncias que se reorganizaram, formando novos ramos, novas pétalas, tá? Porque ela já retirou da natureza o que ela precisava, portanto, ela não criou,
Ela transformou, certo? Olha o que está em verdinho ali. A indestrutibilidade é a propriedade que a matéria tem de não poder ser destruída, mas transformada. Aqui deu o exemplo da reciclagem, porque quando nós usamos algum produto, esse produto ele deve ser jogado no lixo reciclável, como plástico, vamos supor. E aí, o que acontece? Vai para a reciclagem, eles vão refazer, transformar aquele lixo, né? Aquele plástico, e aí volta para ser usado novamente de uma outra forma. Criou-se um novo? Não, transformou. A partir do que eu já tinha, foi transformado, tá? Então, olha só, eu fiz um resuminho aqui com as propriedades gerais da matéria. Primeiro, divisibilidade. A matéria pode ser dividida em partes cada vez menores. Vamos supor, quebre um pedaço de giz até reduzi-lo a pó. Aquele pozinho ainda é matéria, tá? Quantas vezes você dividiu o giz? Milhões, não é mesmo? Mas ele ainda continua sendo uma matéria, ele ainda continua ocupando um lugar no espaço, tá? Então, divisibilidade é quando a matéria pode ser dividida em muitas e muitas partes cada vez menores. Segunda propriedade geral da matéria é a compressibilidade, quando vai comprimir. Então, quando a matéria está sofrendo a ação de uma força, seu volume diminui. Então, quando houver compressão em algum lugar, o volume tende a diminuir. Olha o exemplo da seringa. Se você tem ar dentro da seringa, você puxou o gatilho da seringa. Tampa com o dedo, se vocês tiverem essa oportunidade em casa. E aí aperta como se vocês fossem injetar algo. Não tem como, vai chegar num estágio que a seringa vai ficar dura demais, porque o ar que estava ali dentro, os átomos, né, a matéria que está ali dentro, ela foi o quê? Comprimida de um tanto que a hora que você soltar o dedo, ele vai voltar ao normal, tá? É porque houve uma compressão, houve compressibilidade ali. Outro é a impenetrabilidade, como nós vimos ali da xícara de café, né? Duas porções de matéria não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, tá? Aqui, ó, ele deu um exemplo, tem um vidro com água, tá? Dentro, ele colocou um copo, com papel. Só um pouco de água dentro do copo. O que ele fez? O ar existe no interior do copo, impedindo a entrada de água, a ponto de molhar o papel. Olha que interessante. Então, se eu tenho um vidro, tá? Com água, eu coloco um copo de boca para baixo dentro desse vidro cheio de água. E o papel lá dentro, na hora que eu tirar esse copo novamente, o papel vai estar seco, tá? Por quê? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso é a impenetrabilidade. Na sequência, tem a elasticidade. A matéria volta ao volume e à forma iniciais quando acessa a compressão. É como o elástico ali. Duas mãos estão puxando. Vai haver uma compressão, o elástico vai ficar cada vez maior, não é? Se eu voltar ao normal, bom, acabou a compressão. Então, essa é a elasticidade, como foi falado da mola lá atrás. A massa, lembrando então, ela é a quantidade de matéria de um corpo. Então, quando eu for pesar, né, entre aspas, algo, eu vou estar vendo a quantia de massa que tem aquele corpo, como a maçã. Olha lá na balança, é a quantia de massa que tem o corpo da maçã. O pé da moça ali na balança, do moço, é a quantia de massa que está mostrando que o corpo daquela pessoa tem, tá? As principais unidades de medida de massa, eu coloquei ali para vocês saberem, que vocês vão aprender já sabem alguns, mas vão aprender outros em matemática. É o miligrama, grama, quilograma e tonelada, tá? Volume é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço. Então, toda matéria que ocupa um lugar no espaço tem um volume, por menor que seja, como nós vimos lá atrás. Mesmo que seja a olho nu, que nós não conseguimos ver a olho nu, tem o seu volume, tá? Então,
As unidades, né, de medida de volume são esses ali, ó, litro, mililitro, centímetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico. Vocês vão aprender mais para frente também em matemática, tá? Olha lá a inércia. A matéria conserva seu estado de repouso ou movimento, a menos que uma força atue sobre ela. Como nós temos ali, ó, na primeira imagem eu tenho um ônibus andando, um trem, acho que é, né? E duas pessoas agarradas nele. Eles estão em inércia, tá? O trem está andando, porém os corpos estão em inércia. Se o trem breca bruscamente, o que acontece? O corpo deles vão entrar em movimento. Estava em inércia, parado, em repouso. E aí eles vão para frente porque houve uma brecada, tá? Então, inércia é quando a matéria conserva seu estado em repouso ou em movimento. E a indestrutibilidade, que não pode ser destruída, né? A matéria não pode ser criada e nem destruída, apenas o quê? Transformada. Então, nenhuma matéria pode ser destruída. Ela é indestrutível. Ela só pode ser transformada. Aqui nós temos dois exemplos. O fogo, como nós já vimos, vai transformar ali em cinzas e fumaça. E ali o gelo, no caso, né? O pôr do sol, mostrando que está um gás, o vapor. Né? Então, ali o estado da água está sendo transformado. Então, vamos lá no exercício da página 100. As coisas. As coisas têm peso, massa, volume, tamanho, tempo, forma, cor, posição, textura, duração, densidade, cheiro, valor, consistência, profundidade, contorno, temperatura, função, aparência, preço, destino, idade, sentido. As coisas não têm paz. Então, olha que interessante, né? Esse trechinho é um trecho de uma canção, tá? De Arnaldo Antunes e Gilberto Gil, mostrando que tudo tem peso, massa, volume, tempo, forma, cor, né? Olha lá, as coisas ali no final ele diz que só não tem paz. Então, analisando a música, né? O trechinho da música, olha lá na letra A. Encontre no texto duas propriedades gerais da matéria estudadas neste capítulo e explique cada uma delas. Então, ali, logo no início, está falando quem? Da massa e do volume, não é mesmo? Então, olha lá. Massa, quantidade de matéria de um objeto ou corpo que se mede em quilogramas, com a sigla Kg. Volume é o lugar que a matéria de um objeto ou corpo ocupa no espaço. Todo corpo tem um volume no espaço. Letra B. Por que as características descritas no item anterior são consideradas propriedades gerais da matéria, como o volume e a massa? Então, olha lá. Porque todos os materiais apresentam essas características, em menor ou maior grau, mesmo quando não percebemos a olho nu. Então, todas as matérias possuem massa e possuem volume, tá? Letra C. Converse com os colegas, professor, sobre a parte do poema que diz que as coisas não têm paz. Você concorda com essa afirmação e por quê? Eu vou colocar aqui o meu ponto de vista, tá? Pode-se considerar que a paz é um sentimento E as coisas ou os materiais não têm sentimentos. Então, sentimento não é uma propriedade da matéria, quinto ano, ok? Porque se as coisas não têm sentimento, ou os materiais, no caso, não têm sentimento, então, sentimento não é uma propriedade da matéria, ok? Nós vamos passar para o exercício 4 da página 106 e ele dá sequência na 107. Olha lá. 4. Em cada uma das situações, assinale a alternativa em que há os nomes das propriedades gerais da matéria representadas na figura. Então, aqui, nós temos a primeira figura. Se um carrinho de supermercado cheio de maçãs desce uma rampa e bate uma barreira, as maçãs continuarão em movimento descendo a rampa. É o que aconteceu ali atrás que nós vimos na caixa, né? O carrinho está descendo, as maçãs estão paradas. Na hora que ele encontrou essa barreira aqui no chão, o que aconteceu? O carrinho foi bruscamente parado e as maçãs continuaram. Então, qual é o nome dessa propriedade da matéria? Na 107, olha lá, eu tenho balões ou bexigas, né? Balões ou bexigas aumentam de tamanho quando cheias e diminuem quando vazias. O que acontece ali? Está havendo uma
compressão de ar, não é? Ela aumenta e volta a se esvaziar. Ao mesmo tempo ali, ela tem duas propriedades da matéria. Então, assinala ali qual for a correta. E na última imagem, é possível quebrar e dividir um material em inúmeras partes minúsculas, mas este nunca poderá ser destruído totalmente. Lembra que nós já vimos isso? Tem a possibilidade de destruir, entre aspas, né, de quebrar o material, né, em muitas partes pequenininhas. Quais são os nomes ali, no caso dessas propriedades da matéria que está acontecendo ali na imagem? Na página 108, vocês terão que ler as alternativas para resolver o diagrama que está na 109. Eu coloquei aqui para vocês as palavras que serão usadas no diagrama, tá? Então, vocês lerão A, B, C, até a letra H e vão ver qual é a propriedade da matéria que encaixa em cada uma e colocar no diagrama na página 109. As palavras ali não estão em ordem, tá? Elas estão embaralhadas. Se preciso, volta na teoria para lembrar das propriedades da matéria. Terminamos. Amanhã nós vamos dar sequência na matéria de ciências para nós terminarmos esse capítulo, tá? Fiquem com Deus, quinto ano. Beijos!